Vamos continuar definindo os tipos de análise de dados, agora com a análise preditiva. Análise preditiva é uma técnica analítica avançada que usa dados, algoritmos e machine learning para antecipar tendências e fazer projeções nos negócios. Graças ao avanço computacional, já é possível analisar grandes volumes de dados, o famoso Big Data, para encontrar padrões e avaliar as futuras possibilidades a partir do histórico da empresa. O conceito em si teve origem na década de 1940, quando os governos começaram a utilizar os primeiros computadores. Pois bem, normalmente a análise preditiva não é tarefa de um analista de dados. Normalmente, quem trabalha com análise preditiva é o cientista de dados que deve dominar completamente o conceito de machine learning, de aprendizado de máquina. Neste curso, em toda a formação analista de dados, nós não abordaremos machine learning. Tem apenas um projeto lá no curso de SQL para Data Science, em que eu vou mostrar como fazer machine learning com linguagem SQL, muito mais a nível de demonstração. Machine learning engloba uma série de técnicas, ferramentas, procedimentos, algoritmos diferentes, programação, estratégias de otimização, matemática e estatística, o que normalmente é a tarefa de um cientista de dados. Quando o analista de dados chega a um nível avançado, ele já é praticamente ali um cientista de dados, já está trabalhando provavelmente com algum tipo de técnica mais avançada. Mas na grande maioria dos projetos que você atuar como analista de dados, provavelmente você não será o responsável pela análise preditiva. Pode ser que você tenha que preparar os dados que então serão enviados ao cientista de dados para a construção dos modelos, treinamento, teste, avaliação e assim por diante. A análise preditiva utiliza técnicas estatísticas de modelagem, Big Data e Machine Learning para extrair dados históricos e fazer previsões. Frequentemente eu recebo alguns e-mails de alunos com dúvidas e é curioso porque uma pergunta ela é recorrente, principalmente entre aqueles que estão começando. Minha empresa não tem dados históricos. Eu posso usar Machine Learning? Não, claro que não. Machine Learning é, na verdade, o estudo de dados históricos, para que você possa criar um modelo matemático capaz de fazer previsões sobre o futuro. Eu não tenho como fazer previsões sobre o futuro se eu não olhar para o passado. Então eu sempre vou trabalhar com dados históricos. Ah, mas a minha empresa não tem dados históricos, então não há como usar Machine Learning agora. Converse com gestores para que eles comecem a captar dados, coletar dados imediatamente. Já estão atrasados se não estiverem fazendo isso. E aí daqui a 3, 4, 5, 6 meses, quando já tivermos uma massa de dados razoável, aí voltamos a conversar sobre Machine Learning. Tem que ficar bem claro esse conceito para você. Na análise descritiva, curiosamente, isso é bem claro, não é? Porque eu não consigo aplicar o meu trabalho, a minha técnica, se eu não tiver dados. Quando se fala em Machine Learning, a mídia trata como se fosse algo que simplesmente nasce do além, não é? Ah, eu crio um modelo para fazer previsões. Ótimo, lindo, muito bom, vai resolver todos os problemas da empresa. Ok, mas para criar um modelo eu preciso de dados históricos. Se eu não tenho, não há como usar Machine Learning. É uma técnica muito valorizada no mundo empresarial pelos benefícios que pode oferecer ao identificar, por exemplo, riscos e oportunidades. Sua aplicação vai do comércio eletrônico à energia, às finanças ou aos seguros, entre outros. Uma outra pergunta que eu recebo com muita frequência: eu posso usar Machine Learning na minha área? Não importa a área. Posso usar na minha área? Sim, você pode usar aonde você quiser, desde que você tenha o quê? Dados. Percebeu, aliás, que dados representa hoje um ativo importantíssimo para qualquer empresa, não é? Se você tiver dados disponíveis, não importa a área, você aplica Machine Learning em qualquer área, qualquer segmento, qualquer indústria, desde que você tenha dados históricos. Nós vamos definir um problema, fazer algum tipo de previsão, encontrar padrões, associar dados, etc. Eu busco os dados históricos e então eu consigo aplicar a análise preditiva, que, aliás, está ficando cada vez melhor porque nós temos um conjunto de dados, um volume de dados cada vez maior e temos capacidade computacional cada vez maior. Se você observar, inclusive, muitas das técnicas que usamos em análise preditiva, elas têm décadas, não são técnicas necessariamente novas. Nós usamos algoritmos em Machine Learning que nasceram na década de 80 e que funcionam perfeitamente hoje. Só que na década de 80, o que você não tinha? Dados em grande volume e não tinha capacidade computacional. E hoje você tem. É o que eu chamo de tempestade perfeita. Nós temos grandes conjuntos de dados, nós temos capacidade computacional e temos técnicas analíticas avançadas.
Com isso, nós conseguimos construir modelos preditivos, através da análise preditiva, capazes de fazer previsões cada vez melhores. Chega a ser impressionante, inclusive, quando você realiza previsões de vendas, previsões se, por exemplo, um funcionário vai ou não pedir demissão da empresa, previsão se uma transação financeira vai ser ou não fraudulenta. Conseguimos obter resultados cada vez mais precisos graças àquilo que eu chamo de tempestade perfeita, grandes volumes de dados, capacidade computacional, técnicas analíticas avançadas. Muito obrigado e até a próxima aula.